Minha formação inicial em educação física, eu já tive a oportunidade de entrar em sala de aula, como eu falei, desde 84, em todas as situações, e eu vou chamar de tipo de público, porque é uma linguagem comum de quem fala de comunicação, tá? De tipo de público, desde adolescentes até professores de mestrado e doutorado. Nos últimos anos, porque na época que eu trabalhava com educação física, eu comecei trabalhando em escolas de ensino médio, e depois eu me tornei professor universitário. E eu sou professor na área de fisiologia do exercício e treinamento. Então, essa experiência em sala de aula, em universidade, foi muito rica, porque eu costumo dizer aos professores que eu trabalho na formação, que quem dá aula em universidade ou no último ano do ensino médio tem doutorado em comunicação, porque você lida com adulto e criança na mesma sala. E eu tive a oportunidade de trabalhar, então, portanto, com jovens, com adolescentes, e nos últimos 14 anos, eu desenvolvo um método de formação de professores. Aí eu abandonei a educação física e me dediquei à formação de profissionais que falam em público. E aí a gente divide essa formação em 3 modalidades. As pessoas que falam publicamente no meio corporativo e empresarial. Então, eu trabalho com formação de executivos, mostrando como vender ideias, como vender projetos. Tem técnica e tem toda uma conceituação por trás. Existe uma outra formação completamente diferente, que é a formação de professores, ok? Então, eu não posso confundir alguém querendo vender alguma coisa com um professor. Os objetivos, as técnicas são completamente diferentes. E a terceira técnica é a técnica onde eu trabalho com a formação de palestrantes. Aí você fala assim, peraí, professor, palestrante, está tudo no mesmo? Não, ok? A palestra é completamente diferente sob o ponto de vista da comunicação, ponto de vista cênico, ponto de vista dos objetivos estratégicos, é completamente diferente. Eu digo para vocês o seguinte, eu dormi muito mal, eu não durmo muito bem não, tá? Desculpa para aproveitar vocês para me abrir assim, né? Eu costumo dizer que o professor, ele tem um momento divã, ele se abre com a turma, um negócio assim, né? Um momento divã. Então, é mais ou menos assim, eu durmo muito mal. Mas todas as vezes que eu abro os olhos, eu agradeço a Deus, ok? Agradeço mesmo. Por favor, não estou falando de religião. É um assunto muito perigoso, religião e futebol, tá? Não estou falando de religião. Estou falando que eu agradeço, ok? Mas eu agradeço, porque assim, eu penso assim, caramba, eu vou ter a oportunidade, olha, não é para qualquer um, eu vou ter a oportunidade de fazer alguma coisa em que, em alguma medida, eu consiga gerar uma transformação, uma modificação. Seja no nível individual, isso pode se expandir no meu país, porque eu sou professor. Agora, eu não consigo imaginar eu acordar de manhã e falar assim, Senhor, me dá força para aguentar mais esse dia. Quantas horas faltam para eu dormir de novo? Me ajude a aguentar a turma 32. A turma 58 eu odeio, mas a 32 é demais. Aí você acorda, cheio de cortisol na corrente sanguínea. Aí tu já está de mau humor. Aí o frio danado, nessa época, ele vai ter que tomar banho, né? Porque tu sua muito lá na hora, adrenalina, raiva, ódio. Tu sua. Tu chega e vai. Se for em São Paulo, vai passar pela Marginal, já sabe o que vai acontecer. Assim, você vai aumentando, você vai aumentando em você uma série de reações que não aconteceram, que você teve que fazer. Por exemplo, se você tivesse de carro, pode ter passado um motoboy e chutado o teu retrovisor. Isso é impossível. Então tá bom. Podia estar chuva, você está no engarrafamento. É impossível acontecer? Mesmo num transporte coletivo, num carro, engarrafamento.
Você poderia ser maltratado por uma pessoa e ter vontade, só vontade, de reagir e não ter reagido? Isso pode ter acontecido? Você pode ter recebido um e-mail que você tem vontade de responder, mandando a pessoa e não fez? Tá legal. Para onde vão essas reações que não foram concretizadas? Vai para a caixa preta emocional do teu cérebro e a gente vai começar a nossa conversa falando de neurociência e comunicação, tá? Nós somos um barril de pólvora. Nós estamos o tempo todo suscetíveis a reações intempestivas, oriundas de uma série de frustrações e que nós não conseguimos colocar para fora. Só que tem um detalhe: o nosso cérebro, já formado na sua região anterior, aqui no lóbulo frontal, te avisa todas as vezes que você não deve fazer alguma coisa de forma emocional. Por exemplo, não vou fazer isso, vou perder o emprego. Tudo bem? Isso é uma ponderação razoável, concorda? Para você não fazer? Tudo bem. Não vou fazer isso, posso ser preso. Também. Imagina uma coisa: todas as vezes que você recebe um estímulo, o teu cérebro, na sua porção mais animal, mais primitiva, ele percebe e reage a partir só de 2 critérios. O teu cérebro, ele procura se aproximar do prazer. E ele foge do perigo e do estresse. Luta ou foge. Tudo bem? Esse é o teu cérebro primitivo. Só que o teu cérebro racional pondera. Por exemplo, essa situação, eu devo lutar? Não, não seria inteligente lutar. Então eu não vou lutar, eu vou administrar. O que aconteceria se você não tivesse essa região desenvolvida? Se você não tivesse alguém no teu cérebro para ponderar as suas reações, o que você acha que ia acontecer? Vocês acham que vocês iriam cometer atos com consequências graves, possivelmente? Você acha que você poderia, na ponta da língua, responder a uma pessoa só por ter imaginado que foi agredido? Imagina que você não tivesse essa região da frente e tivesse com TPM. Homens, vocês também entendem disso. Você com TPM, sem a região frontal desenvolvida. Imagina que você de TPM, sem a região frontal desenvolvida, injetassem testosterona em você, que o hormônio da agressividade, e colocasse várias pessoas o tempo todo dizendo que você não pode. Esses são os nossos alunos. Está perdendo tempo batendo boca. Você está batendo boca com o cérebro incompleto. Tu está exigindo do cara o que ele não tem. Por que você está fazendo isso? Por que você está brigando com o infeliz porque ele esqueceu o casaco no colégio? Ele não vai lembrar nunca, porque ele não tem uma região que lembra de lembrar. Como é que tu quer que ele anote na agenda? Ele não sabe nem onde está a agenda. Aí sabe o que você diz? Você é autoridade. Você é autoridade. Você diz que ele é incompetente, que ele é distraído, que ele é o bobão. Sabe o que acontece? Ele estabelece crença. Porque até que se prove o contrário, a escola, a igreja e os professores, considerados o grande tripé da castração. É muito complicado a gente ficar a vida inteira trabalhando numa profissão e só enxergando a nossa perspectiva, estudando e discutindo o que se passa na nossa cabeça e como a gente deveria se comunicar. Eu, quando faço formação de professores, eu digo assim: professor, você acha que o fato de você dar aula todos os dias e muito tempo faz com que você seja muito experiente naquilo que você faz? Ele falou: sim.
Eu falo assim, professor, será que você não seria muito mais experiente naquilo que você faz se você equilibrasse as aulas que você dá em assistir a aula na pele do aluno? Como é que é a realidade do aluno? Como é que funciona a cabeça do aluno? Porque eu só vou conseguir me comunicar com esse aluno se eu conseguir entender quais são os seus valores, como é a sua realidade e, principalmente, como funciona o seu cérebro. Mas eu entendo, nós não somos culpados, porque a partir do ano 2000 é que a neurociência começou aparecendo, retificando e ratificando muitas teorias que não passavam do o que devemos fazer. É muito complicado a gente ter a inocência de achar que um jovem nos ouve. Eu vou dar alguns motivos para dizer que ele não nos ouve. Primeiro, a maioria das vezes nós não conseguimos falar a língua deles, então eles não entendem russo. Isso é uma questão. A outra questão, ele não nos ouve, porque ele não consegue. Porque o cérebro dele tem limitações de concentração e atenção. E nós estamos passando por um momento muito perigoso. É o momento que ele nasce no Facebook. Ao nascer no Facebook, todo o paradigma da comunicação modifica. E o pior não é a mudança do paradigma, são as consequências na humanidade. Toda modificação, ela gera um avalanche de consequências positivas e negativas. Essa questão da tecnologia, as pessoas falam muito, por exemplo, em inserção da tecnologia, as pessoas terem acesso à tecnologia. Antes disso, tem que se discutir muito como efetivamente usar para que isso gere resultados positivos. E são muitos, mas tem que entender os resultados negativos também. Tem muito problema. E um dos problemas é o poder de plasticidade que o cérebro tem, ou seja, de se adaptar às novas condições externas, e ele tem que se adaptar ao excesso de informação. As informações rápidas, em excesso e efêmeras. Isso gera uma reestruturação cerebral que faz com que cada vez mais nós consigamos prestar menos atenção. E se a atenção é o insumo da comunicação, isso quer dizer que você colocar um grupo de alunos na sua frente, como lá no tempo de Aristóteles, lá no tempo de Platão, e ser um grande orador, não funciona mais dessa maneira. Você sabe qual é o tempo de concentração máxima do cérebro? Algumas pessoas sabem, porque eu ouvi. Sabe a concentração máxima? Imagina uma informação contínua, que você consegue assimilar tudo dessa informação sem nenhum input externo. 30 segundos. Sabe o que isso quer dizer? Por isso que os comerciais de televisão têm 30 segundos. O cérebro precisa piscar os olhos a cada 30 segundos para ganhar mais 30 segundos de atenção. Como é que se pisca os olhos do cérebro? Tá bom, eu vou mostrar para vocês como não se pisca os olhos do cérebro. Preparados? Mas não vale dormir. Bom dia, meu nome é Ney e é um grande prazer estar aqui. Eu vim falar sobre comunicação e hoje em dia é fundamental a comunicação para todas as pessoas que querem e se relacionam no mundo pedagógico, pessoal, profissional. Sai de mim! Sai de mim! Cara, como é que o infeliz consegue te ouvir? Pergunto a você, quando você não está mais suportando o cara que está aqui na frente te maltratando,
O que você faz para não parecer mal educado, mas para não sofrer mais? O que você faz? Hipóteses. Dorme, não pode parecer mal educado, está dormindo assim? Não pode ficar feio. Tá, ok. Eu imagino que devo ter dito assim: converso, respondo e-mail. Gente, para que serve um smartphone? Para que serve um tablet? Para ajudar a gente a aguentar a aula chata. A questão da tecnologia é que tu quer mandar o aluno calar a boca quando ele está numa pulsação de criatividade absurda. A questão da tecnologia é que você quer dizer que a falta de educação usar o smartphone, quando não leva em consideração que o smartphone pode te ajudar. A questão da tecnologia é o seguinte, é que se você for melhor que o smartphone, ele vai te ouvir. Aí vem aquela questão toda, por que a aula não é boa? Na percepção dele, que é a única que interessa. Ok. Foi feita essa pergunta, está aqui a referência, foi feita essa pergunta. Olha que pergunta simples, quando uma aula é boa, não é? Essa pergunta foi feita para os professores e para os alunos, em 2006. 21 escolas, 20 públicas do Rio, 300 professores, 391 alunos. Só uma curiosidade, ok? Para a gente refletir. 33% disse que a aula é boa quando o aluno aprende coisas novas. 67% dos professores disseram que quando há o diálogo, troca, a aula é animada e não tem bagunça. Ok? Isso é o que em comunicação nós chamamos de posição perceptiva 1, é uma realidade. É uma verdade, o que não corresponde necessariamente a todo o contexto. Agora, nós vamos perguntar para o aluno a mesma pergunta. 36% disse que quando ela é diferente, dinâmica, foge do padrão, e o professor interage. 50%, quando o professor sabe explicar e o aluno aprende. Vocês conseguem pensar em alguma incongruência nisso aí? Repara só, o que significa na percepção? Isso é só uma interrogação. O que significa, na cabeça dos professores que responderam, não ter bagunça? E o que significa a interação na cabeça dos alunos que responderam? Será que a interação na cabeça dos alunos não é a bagunça na cabeça do professor? Porque o que é bagunça? É sair da forma? E sair da forma está errado? Então, a gente tem que refletir como ele recebe, para poder utilizar das ferramentas adequadas para sensibilizá-lo. Ele não entende nada de neurociência, mas ele é a pessoa mais experiente em neurociência, porque ele é o protagonista do que está recebendo. Então, está legal. Quando o professor tem controle sobre a turma e tem autoridade, é uma minoria que acha que a aula é boa. Os CDFs. Quando não tem bagunça. O moleque deve sofrer uma lavagem cerebral em casa. Para o moleque dizer que a aula é boa quando não tem bagunça, vai ser CDF assim, né? Nossa, ainda bem que é 4% só, né? Evasão, olha a evasão. 18% dos alunos entre 15 e 17 anos saíram da escola porque não gostam do jeito que ela funciona. Quem são esses adolescentes, né? Quem são essas pessoas? Eles namoram, alguns já têm a sua iniciação sexual, eles estão, né, com a erupção da sexualidade. Não tem lobo frontal. O lobo frontal é o freio social. O único freio que ele tem é o pai e a mãe, a igreja e o professor. E aí o que acontece? A quantidade de adolescentes alcoólatras
está aumentando exponencialmente. Por um motivo muito simples. O cérebro dele é ainda muito animal. O cérebro animal, ele busca o quê? Lembra? Prazer. Se afasta do quê? O que é mais gostoso? Tomar um porrezinho? Ficar solto e se sentindo corajoso? Ou ir para uma escola chata? Então vale mais a pena tomar um porre. Só que tem um problema. Como o cérebro dele é suscetível à busca incessante do prazer, ele é extremamente mais suscetível a comportamentos compulsivos. E é por isso que a gente vê a garotada assim, ó, variações, tá? Andando na rua. Comportamento compulsivo. Aí está todo mundo mandando para o psicólogo. Aí o top feliz de remédio. Aí fica o jovem zumbi. Não faz isso, gente. É muito sério diagnosticar uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome dessa. Isso é muito sério. Mas a questão toda tá que eu preciso entender que esse jovem, ele vai optar pelo prazer. E mesmo que eu não quisesse ensinar, a escola tinha que ser prazerosa. Só para salvar a vida dele. Mesmo que eu não quisesse ensinar. Mas você sabe qual é a boa notícia? É que se for prazerosa, ele aprende.